A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Bom, espero que esteja tudo bem, porque no vídeo de hoje, o vídeo está muito bom, muito especial. Nós vamos estudar sobre a passagem daquela mulher que tinha um fluxo de sangue e como ela foi curada, tá bom? Vamos ler e meditar um pouco na palavra do Senhor, para a gente poder estar aprendendo e aplicando na nossa vida espiritual os ensinamentos que vamos tirar a partir desses valiosos versículos. Se você não me conhece, sou o irmão Cassiano. Você pode também aqui se inscrever nesse canal para poder aprender a estudar um pouco a palavra do Senhor e aprender a cada dia para a sua fé se fortalecer. Fique comigo aqui para a gente poder aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor. E para a gente aprender, a gente precisa ler. Então vamos ler aqui a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Marcos, no seu capítulo de número 5, a partir do versículo 25. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Bom, irmãos, acabamos de ler aqui a palavra do Senhor, uma palavra muito forte, uma palavra de fé, uma palavra de coragem para a nossa vida espiritual. Vamos analisar aqui, irmãos, algumas partes dessa palavra, tá? Primeiro, irmãos, essa mulher, em algumas outras passagens, tá? Como em Marcos e também em Lucas, elas falam o que não fala aqui no livro de Marcos. É que ela tinha ouvido falar de Jesus Cristo. Tá ok? Então, como ela ouviu falar de Jesus? Porque a Bíblia, irmãos, ela falava que a fama de Jesus Cristo percorria cidades e aldeias na vizinhança. Então, muitas pessoas passaram a conhecer Jesus Cristo por causa da sua fama, pelos milagres que ele operava, por tudo que ele fazia. Então, essa mulher ouviu falar de Jesus Cristo. E a palavra de Deus fala que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então ela, ouvindo, ela teve fé em Jesus Cristo, sabendo que ele era a pessoa que poderia curar cada pessoa do seu mal. Ela creu no seu coração. E a palavra diz que ela acreditou tanto que ia ser curada desse mal dela, que ela disse: se tão somente eu tocar na orla dos seus vestidos, eu ficarei curada. Ela teve fé no seu coração. Se tão somente. Então, irmãos, a fé que ela teve levou ela a dar esse despertar para poder ir buscar o seu milagre. E não foi fé em qualquer pessoa, foi fé em Jesus Cristo, aquele que tinha fama de curar uma pessoa do seu mal. Irmãos, essa mulher, ela padecia de uma doença muito complexa. Por quê, irmãos? Pelo fato dessa mulher já estar viva, ela não teve só um milagre, ela teve dois milagres. Porque só pelo fato dela estar viva já seria um milagre. Hoje em dia nós não vemos mulheres com fluxo de sangue em 12 anos, tá? Continuamente, e ainda esteja viva.
Essa mulher estava viva com 12 anos de pura doença, de fluxo de sangue, e o corpo humano não está preparado para perder toda essa quantidade de sangue. Algumas coisas eu deixei separado aqui para os irmãos para entender melhor. Essa mulher sofria de hemorragia já tinha 12 anos. Ela tinha gastado tudo que ela tinha com medicamentos e com médicos e nada tinha resolvido. Inclusive, a sua situação só piorava. E ela ainda estava de pé. Pela lei judaica, em Levítico, no capítulo 15, diz que uma mulher como essa, ela era considerada impura. Porque no Antigo Testamento, as mulheres que estavam naqueles dias, sangramento, né? Elas eram consideradas impuras. Então não podia tocar em ninguém, ninguém podia tocar nela. Então ela tinha essa impureza. Então ela era considerada impura, tá? Não podia tocar em ninguém e também ela era excluída religiosamente. Imagina ela não poder prestar um culto, não poder estar dentro de um templo para adorar a Deus por causa de uma doença. Bom, Cassiano, mas que fluxo de sangue era esse? E o que era essa doença? Deixei separado aqui algumas coisas. Não sou especialista no assunto, mas vale muito a pena a gente destacar aqui. Bom, isso aí, a Bíblia não especifica causa médica. Porém, pelo que acontece nos dias de hoje, dá para a gente poder ter mais ou menos uma ideia. Essa mulher podia ter um mioma uterino, endometriose, distúrbios hormonais, pólipos ou doenças ginecológicas crônicas. Algumas dessas. E ela já estava assim há muito tempo. Inclusive, nenhum médico foi capaz de resolver o seu problema. Mas, irmãos, o que nós estamos falando aqui é sobre fé. Essa mulher creu, colocou a fé no seu coração e acreditou que se tão somente tocasse no vestido de Jesus Cristo, na roupa de Jesus Cristo, ela ficaria curada. E ela atravessou multidões. Ela atravessou pessoas que poderiam julgar ela, mas ela foi. E diante de uma grande multidão, irmãos, para você chegar em alguma pessoa que você quer chegar, é muito difícil, porque tem muitas pessoas em volta. Mas ela foi, mesmo rastejando, mesmo fraca, cansada, debilitada por causa da doença, ela foi. E ela chegou até Jesus Cristo. E ela tocou na orla da veste de Jesus Cristo. Irmãos, uma coisa que aconteceu nesse momento foi que ela foi curada. E ela sentiu no seu corpo que o fluxo já tinha estancado e que ela já estava livre daquele mal. Ela estava literalmente curada. Não tinha mais doença no seu corpo. E ela não estava mais debilitada. Agora ela estava curada. Mas, irmãos, uma coisa que eu queria deixar muito claro para vocês aqui, que talvez você tenha achado que foi Jesus Cristo que curou essa mulher. Mas não, não foi. Mas eu já vou te explicar o porquê. Quando Jesus Cristo descobre que dele saiu virtude, já saiu poder para poder curar uma pessoa, ele se vira para trás para perguntar: quem me tocou? E Pedro fala: todos te tocaram, a multidão te aperta, te oprime. Como que você pode perguntar que alguém te tocou? Ele falou: mas alguém me tocou de uma maneira especial, porque de mim saiu virtude. Exatamente. E quando ele se volta para trás, a mulher que não podia se esconder confessou: Senhor, fui eu que toquei na sua veste. Irmãos, olha o que Jesus Cristo fala para ela: pode ir, que a tua fé te curou. Então, irmãos, foi a fé da mulher que curou ela. Entende? A nossa fé é capaz de acessar o milagre e o poder que está em Jesus Cristo. Através da fé, essa mulher conseguiu acessar a virtude de Jesus Cristo. Por que muitas outras pessoas que estavam em volta de Jesus Cristo, e muitos ali poderiam estar doentes, tocavam nele, abraçavam ele, mas não eram curados? Mas aquela mulher foi curada, porque ela teve fé.
Então, o milagre dela, a cura dela, veio através da fé que ela teve no Senhor Jesus Cristo. E isso porque ela tinha ouvido falar do Mestre. Então, irmãos, a lição que nós temos para a nossa vida hoje é que é através da fé que nós podemos conseguir alcançar os milagres que estamos precisando. Jesus Cristo ele ficava muito feliz quando ele achava alguém que tinha fé. Ainda nessa mesma passagem, a filha de Jairo tinha 12 anos de idade, estava muito doente, debilitada. E enquanto Jesus Cristo curava uma pessoa, a mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo morreu. E ele chegou primeiro para poder buscar Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo vai até a casa dele e fala: ela não está morta, ela dorme. E os pais tiveram fé de que a filha ia ser curada, ia ser ressuscitada, e foi ressuscitada. Mas os pais tiveram fé porque foram buscar Jesus Cristo. Então a busca pelo Mestre, a busca por Jesus Cristo, a fé, ela consegue fazer com que você acesse os milagres. Então, irmãos, não perca a esperança, porque a nossa esperança é Jesus Cristo e não outra pessoa. A fé que está no nosso coração é a fé que pode acessar milagres. Então, assim como essa mulher teve fé através de alguém que falou de Jesus Cristo, nós também podemos acessar os milagres de Jesus Cristo para a nossa vida através da nossa fé. Que você possa ficar com essa palavra no seu coração, meditar nela, porque ela é de muita valia. E, irmãos, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, dar essa força aí para esse canal poder crescer ainda mais, para mais pessoas ouvirem a palavra do Senhor. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.